Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu hoje o lançamento da FenaSul Expo Leite 2025, com a participação das principais lideranças do setor produtivo. A FenaSul, no ano passado, chegou a ser lançada, mas não pôde ser realizada por causa das enchentes. Esse ano, a feira está marcada para ocorrer entre 14 e 18 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada gratuita. Durante o Salt Summit, na semana passada, a Casa de Cultura Mário Quintana recebeu a Feira da Agroindústria Familiar. 11 expositores apresentaram produtos especiais para a Páscoa. Nosso produtor Giovanni de Oliveira nos conta como foi. A Feira da Agricultura Familiar foi uma oportunidade para encontrar algumas delícias próprias da época, mas com um sabor especial. Para nós, o que mais sai é a caramelizada com leite condensado, que é mais procurado, né? A gente tem a com coco, com canela, agridoce, com café. Aí a gente também tem o pé de moça, tem a colomba pascal também. Os produtos foram atração para a comunidade do centro e também para quem participava do Salt Summit. Tem muita gente com as credenciais e a cidade está diferente, né? Porque é um evento no centro de Porto Alegre, tem muita gente de outros lugares e o pessoal vem, sim. Mas também tenho que dizer que os moradores do entorno aqui do centro histórico, as pessoas que trabalham por aqui, têm vindo muito. O horário do almoço é certo que o pessoal passa para pegar sua sobremesa e provar aqui as nossas delícias, né? No final, a experiência foi bem avaliada. O saldo é positivo, não só na parte de comercialização dos produtos, mas da aceitação do público. Todo mundo que vem fica encantado, né? Com a diversidade, com produtos que dialogam com o momento que a gente está chegando a semana que vem, que é a Páscoa, e outras questões, né? Que é a questão da tradicionalidade dos produtos, né? É tu ter uma memória afetiva de consumir coisas que te remetem à tua infância, aquela comida de vó, enfim. Além de ofertar para a população de Porto Alegre e para os participantes do Salt Summit produtos especiais para Páscoa, a feira também mostra a qualidade da agroindústria familiar gaúcha. Hoje em dia as agroindústrias são cada vez mais melhores, assim, vou te dizer, dentro de tudo, né? Por exemplo, você vai numa agroindústria, ela tem o mesmo processo que uma fábrica grande, ela é fiscalizada, assim, então cada vez o produto tem mais qualidade, mais desenvolvimento, assim, visual. Então, eu acho que cada vez está melhor a nossa agroindústria. Tanto que a gente vem vender direto para o consumidor. Nós, produtores, vendemos direto ao consumidor e tem uma visibilidade muito boa. Tanto é que todas as feiras lota a agricultura familiar. O movimento SOS Agro organizou um card com orientações básicas para os produtores saberem o que fazer em algum evento climático e também sobre como proceder em relação às dívidas bancárias. Eu converso agora com uma das lideranças do movimento SOS Agro, a Graziele Camargo. Tudo bem, Grazi? Tudo bom? Bom, queria começar te perguntando como é que foi que vocês chegaram a essa conclusão sobre a necessidade dessas orientações? Bom, primeiramente, os produtores estão desesperados, porque eles estão sem orientação, não sabem como proceder diante a tantas coisas que vêm acontecendo desde da tragédia da enchente do ano passado. E o nosso grupo compilou algumas orientações que nós acreditamos ser melhor nesse momento, porque cada instituição financeira tem o seu trâmite, tem o seu método de trabalho, mas a gente acredita que a forma que nós orientamos no CARD seja alguma coisa mais, digamos que homogênea e padrão, que todas elas, né, pedem. Como, por exemplo, primeiro ponto, quando a gente tem uma frustração, quando a gente está começando a ter um problema lá na lavoura, precisa sim tirar as fotos, fazer vídeos, né? Preferencialmente que tenha aquele aplicativo onde mostra a coordenada, o dia, tudo certinho, para que não haja depois alguma dúvida se aquela foto pertence àquela área. Depois, pegar e pedir a assistência técnica do seu agrônomo ou do técnico agrícola, enfim, para comprovar esse prejuízo lá na propriedade do produtor, né, para vir acompanhando todas essas perdas em função da estiagem ou do evento climático que seja, ir até o banco
pedir a cópia dos contratos, né? Verificar os acordos, anotar os dados, ouvir as propostas do gerente, para poder entender bem as renegociações e fazer tudo isso, preferencialmente, 15 dias antes do vencimento, tá? Se não conseguir, se o produtor se atrapalhou em algum momento, se perdeu ali, porque o produtor sabe muito bem plantar. Essa parte burocrática, a gente percebeu e viu que o produtor não se Sim. atenta muito, né? Então, fazer isso 15 dias antes, mas se não conseguir, pode fazer do mesmo jeito. Porque isso, na verdade, Thaís, são alguns padrões que para que o produtor possa, de alguma forma, tentar renegociar com o banco diretamente pelo manual do crédito rural. Então, a gente está orientando dessa forma para que os produtores não fiquem aguardando alguma solução do governo e pode ser que essa solução demore para vir ou até que não venha. Então, nós não podemos ficar dependentes 100%. Sabemos que tem muitos produtores que não conseguem renegociar com os bancos, né? Tem alguns bancos que têm uma dificuldade maior, principalmente com o produtor já não tem mais capacidade de pagamento para fazer uma renegociação. Então, isso também começa a complicar aquela situação do produtor. Mas, de qualquer forma, a gente fez esse cardzinho, a gente está orientando, distribuindo para todo mundo, porque os bancos também entraram em contato conosco lá na Expo Direto, né, em março, início de março, pedindo para que a gente orientasse os produtores desta forma. A gente sabe que tem muitos produtores até que não gostam de chegar nos bancos, que não querem falar sobre o endividamento e tal, mas é necessário. Então, por isso que a gente compilou todas essas orientações e estamos informando desta maneira. Isso não é apenas para essa safra, para essa estiagem, né, Grazi? Cada vez mais vai se precisar disso. E isso, o que nós estamos agora recebendo de feedback é que a mentalidade do produtor está mudando, né, com tudo isso que aconteceu. O produtor tem que estar mais atento também a essa parte burocrática, ele tem que estar mais por dentro de tudo aquilo que ele vai lá no banco, ele assina, e que de muitas vezes ele não lê o contrato, ele não sabe qual é a taxa de juros que ele está pagando, ele não sabe qual é a linha de financiamento que ele está captando, e depois acaba que lá na frente, quando acontece alguma frustração, como é o que está acontecendo conosco nos últimos 5 anos, ele fica completamente sem ter amparo, né? Ele fica desamparado, ele fica refém de tudo aquilo que ele fez, sem se preocupar muito naquele momento. Então, é um procedimento, é um padrão, né, que a gente pede agora para que o produtor se atente a essas ações. Bom, a gente sabe que amanhã vai ter uma reunião importante em Brasília, articulada pelo senador Luiz Carlos Reis com as lideranças do agro gaúcho. Qual é a tua expectativa para essa reunião e se o setor ainda pretende se mobilizar após essa conversa com o ministro? Bom, nós acreditamos que com o grupo que vai, né, que vai estar nessa reunião amanhã, com o ministro, ele entenda novamente como foi lá em 2024, a real necessidade que nós temos agora, sim, de sermos atendidos principalmente na suspensão e prorrogação das dívidas. A gente acredita que ele vai atender o pleito, principalmente porque quem mais está sofrendo nesse momento são os pequenos produtores, né? A FETAG já está falando disso já tem mais de 2 meses, tanto que já fez algumas manifestações, né, para que o governo federal se atente a essa necessidade. É uma necessidade verdadeira, é legítimo tudo que a gente está pedindo, e a gente acredita que sim, que a gente vai ser atendido, talvez não, né, depois de amanhã, mas que seja atendido até o final do mês, porque os contratos, a grande maioria, começa a vencer dia 30 de abril, dia 15 de maio, dia 30 de maio e assim por diante, né? Então, o produtor, aqueles que conseguiram manter e não ter inadimplência, conseguiram manter o seu crédito, o seu CPF, eles precisam continuar, até para conseguir fazer a safra daqui 40 dias, que é a safra de inverno. A gente conversou com o presidente da FETAG na semana passada e ele disse que o grupo ligado aos pequenos produtores já estava se preparando para iniciar uma mobilização logo após essa reunião. O SOS Agro está apoiando? Como é que é essa integração dos movimentos para pressionar o governo federal? Sim, desde que juntamos, né, os pleitos com a suspensão, prorrogação das dívidas e com a securitização,
o SOS apoia todas as entidades, né? A gente entende que nós somos um elo nessa corrente de construção que busca a solução para o setor agrícola. E sim, a gente está apoiando. A gente até entrou em contato com o presidente Carlos Joel para ver qual é o dia que a gente vai organizar essa mobilização. E estamos a postos. A partir do momento que as entidades sinalizarem, o SOS está junto e vai comunicar e chamar todos os outros produtores para estarem juntos. Agora, Grazi, antes da gente encerrar, eu acompanho alguns grupos de mobilização e a gente percebe que o produtor ainda está muito assustado, muito apavorado e com sangue no olho, para se dizer assim. Qual é o espírito agora que vocês acreditam que vai motivar o pessoal a partir de agora, caso não saia um desfecho positivo com o ministro Haddad? Bom, Thaís, a sensação que todos, né, estão sentindo nesse momento é de abandono. Então, quando uma pessoa não tem mais nada a perder, ela vai fazer o que é necessário para ser atendido, né? Isso não é muito bom para o governo federal, porque, de certa forma, não está demonstrando, né, o valor que deveria, no caso, estar, de certa forma, resolvendo tudo isso. Então, isso não é um cenário bom para o governo federal. E agora sim, os produtores, quanto mais o tempo passar, mais eles terão essa sensação de estar sendo enrolados. E isso não é nada bom. Tem muitas pessoas já que se suicidaram, o pânico, o pavor, tudo isso, né, começa a ampliar e fica difícil de controlar. É uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo. Quanto mais o tempo passa, pior fica a situação para todo mundo. E não é só para o pequeno produtor, não é só para o produtor rural. Isso a gente falando agora de economia, tanto do Estado quanto da União, isso não é nada bom. O melhor caminho é resolver, né? Nós já demos várias opções de caminho, de solução. A Farsul agora entrou com a proposta essa do governo do Estado, todas as entidades estiveram junto nessa construção. Então, quer dizer, o governo federal pode resolver. Ele tem dois caminhos, né? Ou seja, pela securitização, ou seja, pelo programa que o governo do estado com certeza vai apresentar, se já não apresentou para o governo federal. Muito bem, Graziele Camargo, obrigada pela participação. Boa sorte aí nos pleitos de vocês, que seja bastante produtiva essa reunião de amanhã com o ministro Haddad. Muito obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e em seguidinho a gente volta com outras informações para você. Até lá! Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia. Hoje conosco, José Nicodemos Neto, analista da plataforma Grão Direto. Demos uma folguinha hoje para o Gabriel. Nicodemos, tudo bem contigo? Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. O Gabriel, muito tempo, né, gritando no mercado, ele ficou um pouco sem voz e pediu uma ajuda pra gente. Tá certo, faz parte. Nicodemos também é um analista de mercado de grande valor aí da plataforma Grão Direto. Nicodemos, a gente teve na quinta-feira o anúncio do relatório de oferta e demanda, o relatório mundial do USDA, que é muito esperado e que sempre traz algum balizamento aí sobre o mercado nos dias subsequentes. Só que esse mês especificamente, com essa questão toda das tarifas e essa guerra tarifária, essa guerra comercial que está acontecendo, não deu tempo de atualizar, porque estava tudo acontecendo no mesmo dia, né? Como é que foi esse relatório? O que ele repercutiu aí nos dias seguintes?
Assim, Thaís, o relatório ele veio em expectativa com o que o mercado esperava diante os modelos já utilizados para a gente soltar os números, né? O que o SG ele fazendo as suas projeções, elas acontecem cerca de 20, 25 dias antes da soltura do relatório. Só que no prazo de 10 dias antes, né, do dia 12 de abril, perdão, no dia 9 de abril, que foi quando o relatório saiu na quinta-feira, nós já tínhamos 10 dias das tarifas acontecendo, né? Essa guerra Sim. comercial que começou, retaliações por parte da China, incrementações por parte dos Estados Unidos, fizeram com que não desse tempo do SG atualizar então a balança comercial, exportações brasileiras, exportações como um todo na América do Sul, né, contabilizando a Argentina também, e a paralisação que nós tivemos ali da Vicentin na Argentina, a maior esmagadora presente no país. Então, tudo isso aconteceu num prazo muito curto de tempo para o SG conseguir refletir no relatório dele, né, no AGE. Então, veio expectativa em linha com o que o mercado acreditava, mas não fez preço porque já não ditava a realidade a partir Sim. daquela semana. Bom, e a partir de agora, né, com essas questões ainda mudando, né, porque agora houve um recuo na parte dos eletrônicos, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. O que que isso provoca no pensamento, e nas tendências do mercado, Nicodemos? É, Isso gera uma incerteza muito grande por parte dos importadores e por parte dos exportadores. Dentro da gestão de risco, fica muito difícil você mensurar e começar a mitigar esse risco. Até porque, como o nosso referencial é por base da Bolsa de Chicago, e as tarifas, a guerra comercial está muito entre o país asiático, né, a China e os Estados Unidos, isso afeta muito o preço, as cotações no Chicago, principalmente para a nova safra norte-americana. Só que isso reflete aqui no Brasil, com a demanda chinesa vindo para cá com mais força ainda, nos nossos prêmios. E nós não temos, né, uma forma de redear um prêmio, não temos como tomar posições com contraparte assegurando uma margem de preço. Isso deixa o mercado ele muito volátil, porque as pessoas começam a fazer negócios mais pontuais, no sentido do que a gente chama da mão para a boca, né, com operações mais casadas e evitando tomar posições long, short, porque você perde justamente esse referencial da gestão de risco. Para a próxima semana, a gente continua vendo um incremento agora dos produtores no farm selling muito forte, né, visto que a gente está no mês de abril, um mês famoso aí por conta do vencimento das contas, né, principalmente por meio das revendas. Então, o produtor tem que liquidar parte da sua lavoura agora para poder honrar aquele compromisso, até porque o juros está caro e o comprometimento da safra não está tão alto, né, para a nova safra, a disponibilidade de crédito também está menor, então o produtor ele vai ter que fazer novas vendas agora para poder liquidar essas operações, e casa muito agora com esse movimento comprador da China. Provavelmente a gente teve uma semana de ótimos volumes, mais de 40 navios negociados aqui no Brasil com a China, então o país asiático entrou no mercado muito forte na última semana, batendo recorde de volume em período de tempo, né? 40 navios é um volume muito significativo, Sim. e a gente vê, então, essa demanda chinesa casando com a oportunidade de venda do produtor. Então, provavelmente será uma semana marcada por volatilidade de novo, dificilmente veremos fortes quedas, mas com certeza um volume de negócios ainda muito elevado nas próximas 2 semanas aqui do mês de abril. E essa liquidez acaba sendo importante nesse momento que a gente já tem 100% da safra de soja colhida no Centro-Oeste, por exemplo, que é o maior volume, né, Nicodemos? É importante também, diante de um déficit de armazenagem que temos no Brasil, conseguir fazer esse escoamento logo. Exato, né? E aí quando a gente ótimo ponto essa parte de logística, né? Nós sabemos o problema que nós temos, o déficit que nós temos de armazenagem. A gente veio com outra safra recorde agora sendo colhida, nós temos um volume de compras recorde por parte da China num período de tempo muito curto, e o que a gente deveria ter trabalhado desde lá de trás na questão de infraestrutura seria a logística nos portos. Nossos portos estão trabalhando hoje acima da capacidade de segurança deles, tá? Então, um porto que ele deveria trabalhar com 85% da sua capacidade total de operações, ele está trabalhando na faixa de 90% a 93%, a determinados portos, claro, essa capacidade ela tende a aumentar no sentido operacional, o que acaba gerando potencializa um determinado risco de algum defeito, alguma quebra, algum acidente, algum porto, mas justamente para atender essa demanda, né? A gente está tendo um waiting time de portos aí já chegando a quase 45 dias, então navios que estão pagando demurge, isso acaba afetando aquela mesma conversa, né, que a gente sempre tem aqui no Brasil, desde quando a gente de fato virou um grande exportador da oleaginosa. E por fim, assim, dentro do período da logística, a gente vê agora no cenário de
das próximas 2 semanas, uma melhora, talvez, na logística interna, no sentido de custos logísticos. A gente está vendo uma queda acentuada no petróleo. Na semana passada, ele chegou a trabalhar abaixo de $60 o barril, tanto as duas referências, né, na Europa, o Brent, e nos Estados Unidos, o WTI, sendo o Brent a referência para a Petrobras, e a gente vê já a Petrobras com uma margem de até 50 centavos, tanto para a gasolina e 65 centavos para o diesel, para poder abaixar o custo do produto de venda, que mesmo assim ela continua trabalhando com a margem de lucro positivo. Então temos espaço para queda no preço dos fretes nos próximos 15, 20 dias. Muito bem, Nicodemos. Teríamos muito mais assunto aí esses últimos dias para questões de mercado, estão bastante complicados, mas obrigada pela tua participação por hoje. Melhoras lá para o Gabriel e a gente se fala. Thaís, muito obrigado. Fique com Deus e uma ótima semana. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Semana começando, é dia de conversar com João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina, para saber como é que vai ficar o tempo para a semana. João, a fronteira oeste amanheceu com frio de 7 graus. Essa é uma tendência para a semana? Olá, Thaís, tudo bem? Verdade, tivemos aí no início de semana com temperaturas mais baixas, fruto aí de uma massa de ar que veio atrás daquela última frente fria, daquela última ciclone que se formou. Está lá em alto mar, está longe, mas ele fica lá no oceano girando e ele puxa o ar que vem da Argentina, vem da Antártida. Então, esse é o padrão, né, que a gente observa quando tem essas incursões de ar frio, tanto agora no outono quanto no inverno. É uma tendência, tá? Esse frio ele deve se manter ao longo da semana, não com a intensidade que a gente observou nessa segunda-feira. Então, o que a gente espera para os próximos dias é uma elevação gradual das temperaturas mínimas, mas isso só vai acontecer majoritariamente com intensidade lá na quinta-feira. Então, a gente espera para terça, quarta, também na quinta pela manhã, temperaturas ainda mais baixas. Não 7, não 8 graus, mas temperaturas na faixa dos 10, 12 graus. Então, nas regiões mais altas, região serrana, na Serra do Sudeste, Serra de Tapes, a gente pode ver alguma coisinha ali, Canguçu, por exemplo, 11 graus, mas é algo muito mais localizado em áreas de baixada. A tendência é a temperatura ficar na casa dos 12, 13, o que já é uma temperatura, vamos dizer assim, de inverno, né? Vamos combinar. Isso aí deve se manter até na quinta, e aí na quinta-feira, da quinta para sexta, né, na noite, ali no fim de tarde da quinta, deve começar a entrar mais nebulosidade do oeste e também da Argentina ali, né, lá no noroeste do estado. E essa nebulosidade, então, vai ajudar a segurar a radiação, porque a gente tem, né, tempo seco, né, ao longo da semana toda. Então, a gente já vai falar de chuva, mas esse tempo seco é o que ajuda também as temperaturas a ser mais reduzidas no dia seguinte, na manhã. Porque toda a radiação que chega, durante a noite ela vai embora e acaba ocasionando aí o esfriamento. Então, como na quinta a gente espera entrar mais nebulosidade, essa radiação ela não perde, a gente não perde essa radiação toda e isso aí ajuda a subir a temperatura do ar. Mas isso aí é coisa de dar de quinta para sexta. Então, até lá o pessoal pode se programar aí, né? O efeito cebola que a gente conhece. Então, logo nas primeiras horas da manhã, a temperatura mais reduzida, mas com o calor, né, com o sol, ao longo do dia, essa temperatura sobe. Em relação às máximas, esse efeito cebola que a gente fala, né? Temperaturas, olha só a loucura que é o clima do nosso estado que a gente conhece. Então, 12, 13 graus nas primeiras horas da manhã, aí céu aberto, sol, e essa temperatura chega onde? 25, 27, 28 graus ali 3, 4 horas da tarde, que é o horário que normalmente a gente pega, registra a temperatura máxima. Isso aí vai acontecer no geral no estado inteiro. Tá? Acabei de consultar as informações aqui e é de forma geral. Claro que nas regiões mais altas, na Serra, é um pouquinho menos, 20, 25, 24, mas no geral no estado pode chegar até mesmo até 28. Então, entre quinta e sexta, a temperatura aumenta, mas vem chuva? Então, a partir da quinta-feira a gente tem, né, essa nebulosidade entrando, ela segura as temperaturas um pouco mais elevadas, as mínimas elas não devem ficar tão baixas, mas a gente tem incursão aí das áreas de chuva, então já acontecendo aí de quinta para sexta. Então as temperaturas elas devem se manter aí, temperaturas amenas, as mínimas fazendo ali na casa dos 18, 19 graus, e as máximas elas devem subir até uns 25, 26, com chuva. Então vou chegar agora num assunto da chuva, né, Thaís? Então, a gente tem essa mudança do tempo acontecendo de quinta para sexta. Primeiramente, ela acontece na zona sul do estado e lá na fronteira oeste, nebulosidade entrando, ocasionando chuvas aí na sexta-feira santa, né?
chuvas em volumes reduzidos, vamos dizer assim, 8, 10, 15 milímetros, tá? Mais em forma aí, mais regionalizada, esses 15 milímetros, aí não é uma chuva geral de 15 milímetros para todo mundo, é mais localizada. A chuva ela tende a ficar ali mesmo na casa dos 5 até 10 no máximo. Isso na sexta-feira, de quinta para sexta. No sábado, essa chuva ela avança e atinge, então, a região metropolitana, a serra e também o norte do estado, como a região de Passo Fundo. Aí sim, no norte do estado, a gente espera no sábado, a gente está visualizando aqui a possibilidade de chuvas de volumes um pouco mais altos, 20, 25 milímetros, ainda de forma pontual. Daí vale ressaltar, né, Thaís? A gente está olhando hoje, informação lá para sexta, é super importante o produtor, então, ficar atento, acompanhar o noticiário, ver como que evolui, né, esse prognóstico, essa previsão do tempo. Eventualmente, pode acontecer de chegar lá no sábado e a chuva diminuir para 10, 15 milímetros também. Né? A mesma coisa que pode vir a acontecer lá na Zona Sul e na fronteira oeste, tá bom? Aí ficar de olho acompanhando a previsão do tempo no noticiário. E esses 3 dias serão de chuva em todo o estado, João? Então, Thaís, essa chuva está programada para ser picada por região. Né? Então, a gente tem primeiro, na sexta-feira, essa chuva ela deve acontecer na região central, zona sul e região oeste. Porque essa chuva ela vai estar associada a um novo ciclone que vai estar formando lá no mar. E é um ciclone que ele vai formar muito rápido, uma área de baixa pressão. Ele vai formar muito rápido e vai se deslocar muito rápido. Então, a chuva ela vai estar faseada em zonas, vamos chamar assim. Então, primeiro, zona sul, fronteira oeste e região central. Aí toda a circulação dos ventos aí da atmosfera move rapidamente essas áreas de chuva e no dia seguinte elas atingem região metropolitana, serra e região norte do estado. E já no dia seguinte, que vem a ser o domingo, ela já vai embora. Então é tudo chuva de um dia só, movendo rapidamente. Eventualmente, alguns pontos, alguma pancada um pouco mais elevada, principalmente lá na região norte do estado, que é o que a gente tem um cenário de 20, 25 milímetros. E esse ciclone traz preocupação aí por causa do vento? Não, ele é um ciclone que ele já vai formar, né, bem longe, né, bem afastado da costa. Não tem aqui no cenário, lá, olhando os modelos meteorológicos, nada que nos indique vento intenso, ressaca, né? Então, a princípio, né, sempre é bom reforçar, a princípio, nada que nos traga grandes preocupações. Nem mesmo em relação àquelas chuvas, elas serem em volume muito excessivo, em tempestade, temporal, que cause enxurrada, deslizamento de terra, ou erosões, nada disso. Então, no princípio, é um evento normal de precipitação, sendo esperado aí para o final de semana e para o feriadão. Obrigada, João. Até semana que vem. Tá bom, Thaís. Até mais. Falamos semana que vem. Tchau, tchau. Até lá. A Granja na TV de hoje, dia da bebida mais consumida no mundo, fica por aqui. É isso mesmo, hoje é o Dia Mundial do Café, esse produto tão querido dos brasileiros, importantíssimo para o agro nacional. A gente se encontra amanhã. Até lá.